Olá pessoal, bem-vindos à aula número 6 sobre complexos metálicos. E na aula de hoje então nós vamos falar sobre isomerias, tá? E basicamente na aula de hoje nós vamos considerar apenas os isômeros estruturais. Vamos deixar os outros isômeros para a próxima aula. Então o que são isômeros? Isômeros são compostos químicos que têm a mesma fórmula química, mas diferem em suas propriedades físicas ou químicas, tá bom? Então, dois compostos podem ter a mesma composição química, né, mesmo número de cada um dos átomos, e acabar tendo temperatura de fusão distinta, pode ter coloração distinta. Nos complexos metálicos é bem comum que os compostos sejam coloridos, então os isômeros têm muitas vezes coloração bem distinta uma da outra. Condutividade iônica, que é a quantidade que nós temos de cátions e ânions livres, ou o tamanho dos íons interfere na condutividade. Reatividade, alguns compostos, como a gente viu na última aula sobre a teoria de Werner, alguns isômeros reagiam com a prata e outros não. Mas existem vários tipos de isômeros, né? Então nós temos um fluxograma para poder ajudar a identificar esses isômeros. Então eles são compostos feitos da mesma fórmula química, né? E aí nós temos que fazer uma pergunta: possuem conectividade diferente dos átomos? Se a resposta for sim, os átomos estão conectados a átomos diferentes, né? Então antes vamos falar que são isômeros estruturais, tá? E se não, a gente vai falar que são isômeros geométricos. No caso aqui dos compostos de coordenação, vamos falar da ligação metal-ligante. A ligação metal e os ligantes, ela é diferente? O tipo de átomo que está ligado ao metal é diferente? Se essa conectividade do metal com os ligantes for diferente, isômeros estruturais. Se não, só se muda a posição dos ligantes em torno do átomo central, mas ainda se eles se diferem, aí são isômeros geométricos. Entre os isômeros estruturais, nós temos isômeros de ligação, de ionização, de solvatação e de coordenação. Então, esses são os 4 tipos de isomeria que nós vamos ver hoje. A primeira isomeria que nós vamos falar é a isomeria de ligação. A isomeria de ligação acontece quando o ligante ele é o mesmo, né, mas ele se liga com átomos diferentes no metal. Isso acontece quando o ligante é um ligante ambidentado, que tem capacidade de se ligar por diferentes átomos. Nós já vimos um, que é o tiocianato, vimos também o dimetilsulfóxido, o nitrito, que é o caso aqui apresentado, né? Ele pode se ligar pelo nitrogênio ou pelo oxigênio, e tem vários outros. Neste caso aqui eu trouxe dois isômeros. Percebam que a composição química dos dois é igual. É um átomo de cobalto, circundado por um grupo nitro e 5 moléculas de amônia, e a geometria é igual. Os dois têm geometria octaédrica. Só que quando o grupo nitro se liga pelo nitrogênio, ele gera um isômero que tem coloração amarela. Essa reação que eu quero exemplificar aqui para vocês agora, ela não acontece no estado sólido, ela acontece em solução, quando tem uma cinética maior ali das moléculas. Então, o composto de cobalto com grupo nitro, sob radiação ultravioleta, né, sob radiação próxima à ultravioleta, ele se converte, dá energia para esse sistema, ocorre a mudança da ligação do grupo nitro. Depois, com o tempo, né, na abstinência de luz, ele volta para o composto original, tá? Então, aqui mostra os sistemas que têm coloração diferente. Claro, vai ter outras propriedades diferentes também, mas essa daqui é a mais perceptível. Aqui também nós temos um composto de paládio, né? E o paládio ele está ligado com grupos tiocianato. De modo geral, o paládio ele tem tendência a ser um ligante, um ácido macio e se ligar a ligantes macios, como por exemplo aqui. Entretanto, esse aqui é um sistema que atua de modo alternando-se dependendo de qual que é o solvente que ele está solubilizado.
Se você pega o composto que tem essa composição e dissolve ele em um solvente que tem baixa constante de elétrica, acaba que acontece uma conversão de um isômero para o outro, tá? Mas percebam, todos eles, sem exceção, eles têm a mesma composição química. O que muda é que tem um ligante que em um deles está ligado pelo nitrogênio, pelo um átomo, né? E em outro isômero está ligado por outro átomo. Alguns isômeros eles apresentam a geometria em torno do metal igual, né? No caso aqui desse complexo de rutênio, os dois são octaédricos, mas a geometria do ligante muda, como por exemplo o tiocianato. Quando o tiocianato está livre, ele tem ressonância e os três átomos têm hibridação do tipo sp, né? Quando ele se liga ao metal, esse processo de ressonância ele é travado, ok? E aí, como consequência, se ele se liga pelo enxofre, ele se liga com a carga negativa localizada no enxofre, né? Então aí ele acaba ficando um composto linear. Liga-se pelo enxofre e o composto fica de modo linear. Se ele se liga pelo nitrogênio, o nitrogênio ele acaba tendo esses dois pares de elétrons, a hibridação dele acaba ficando travada, uma hibridação tipo sp2, tá? E aí ele tem capacidade de se ligar aqui em um ângulo. Então os complexos, apesar da geometria em torno do metal ser igual, né, núcleo de coordenação ser igual, os ligantes acabam tendo um ângulo ali. E esses ligantes, no caso do tiocianato principalmente, se ele funciona como ponte, no caso ligado pelo enxofre, que está linear, o composto em ponte, também vai ser ligado ali na mesma linha, né, formada pela ligação dos átomos do tiocianato. Já se ele se liga primeiro pelo nitrogênio, o átomo de enxofre ele acaba ficando com hibridação tipo sp2 também, tá? E aí ele acaba tendo que se ligar em ângulo, seja assim, né, com posições opostas ou em posições adjacentes, tá bom? Então, o seu ligante ambidentado e ter isomeria, né, pode favorecer o crescimento do composto ou gerar inclusive impedimento estérico ou não, dependendo de qual átomo está ligado nele. Os isômeros de ionização acontecem quando nós temos íons diferentes ligados ao metal. Então, no primeiro caso ali, nós temos o cobalto, né, que tem a composição química sendo cobalto com bromo e nitrato como contraíons e 5 moléculas de amônia como ligantes. Então a composição é essa, né? E aí eles podem se rearranjar de modos diferentes. A amônia, por ser um ligante neutro nessa composição aqui, ela acaba estando ligada ao metal, e aí quem ocupa a última posição vai ser um ânion, que pode ser bromo ou nitrato, que foi um dos exemplos que a gente resolveu na última aula, nos exercícios resolvidos. Então este aqui seria um composto que apresentaria não positivo no teste com a prata, né, nitrato de prata, e esse aqui já seria um complexo que apresentaria sim a atividade, né, quando nós colocássemos nitrato de prata, porque o bromo está livre aqui e aqui ele está coordenado. A mesma coisa vai acontecer nesse complexo de níquel, né? Só que aqui eu troquei os compostos, né? Os ligantes aqui são moléculas de água. Então toda vez que nós tivermos um sal, né, que tenha, inclusive cátions também, alguns cátions podem acabar se coordenando como um grupo nitrosil, NO+, né? Ele pode funcionar como cátion ou pode funcionar como ligante. A mesma coisa vai acontecer aqui. Nós temos alguns ânions que funcionam como ligantes, alguns ânions que funcionam como contraíons. Então nós temos que analisar se tem capacidade de formar situações diferentes quando a gente troca esses íons de lugar, tá bom? A isomeria de solvatação, ela é similar à de ionização, só que aqui ela acontece quando nós temos o ligante, que é um solvente, né? Ele é líquido à temperatura ambiente, e aí ele pode estar na esfera de coordenação
ou ele pode estar na estrutura cristalina do material. O que é isso? Quando o composto vai do estado aquoso ou, né, em solução para o estado sólido, ele vai se empacotar no sólido que ele está pretendendo formar, mas às vezes ficam orifícios ali que não conseguem ser preenchidos e o estado sólido tem que ser bem denso. Então, para completar espaços vazios, é muito comum que tenha moléculas de solvente do processo de solubilização, né, de cristalização, que vá para o estado sólido junto, para preencher espaços vazios. Ou então eles podem funcionar como ligantes, como é o caso da água, tá bom? Nesses três exemplos aqui, os dois primeiros são isômeros de ionização, porque o que difere de um para o outro, qual é o tipo de íon que está ligado ao metal. E no último exemplo é um isômero de solvatação, porque ora inicial era o solvente que estava ligado e ora ele está como um solvente de cristalização. Essa molécula de água que ela saiu da esfera de coordenação e o isômero obtido ele tem outras propriedades e uma delas é de que tem essas moléculas de água de cristalização, enquanto esse não tinha. Essa isomeria, quando acontece com moléculas de água, como é este caso, é chamada de isomeria de solvatação. Aqui temos outro exemplo de isomeria de solvatação, que seria os sais de cromo. Então, cloreto de cromo, a gente compra ele na forma de cloreto de cromo hexaidratado, pontinho 6H2O. Isso significa que a composição química do que está sendo vendido para a gente é essa. É um cromo, para cada cromo tem 3 átomos de cloro e 6 moléculas de água. Só que aí nós podemos ter essas 6 moléculas de água de diferentes formas. A primeira delas é se estiver todo mundo coordenado ao cromo, né? Então é o cromo hexaidratado, tá? Dessa forma aqui é o hexaquacromo. Podemos ter outra forma que é um átomo de cromo, um átomo de cloro coordenado ao cromo e uma molécula de água de cristalização, tá? Ou podemos ter o caso de ter 2 átomos de cromo aqui em posições opostas, 180 graus, que é chamado de posições trans, né? E 2 moléculas de água de cristalização. Então percebam, eu fui trocando o solvente pouco a pouco aqui, tá? E aí, para manter a estrutura do cromo, eu fui completando com os ânions. Então, isso aqui, como envolve duas espécies e uma delas é o solvente, eu chamo de isomeria de solvatação. E só para vocês verem a diferença, o composto de cromo com 6 moléculas de água coordenadas é verde escuro. O cromo ligado a um cloro e 5 moléculas de água já é um verde azulado, enquanto o cromo ligado a 2 átomos de cloro tem coloração roxa. Então aí muda completamente as propriedades do material. A última isomeria estrutural que nós vamos ver é a isomeria de coordenação. O que acontece no meio de coordenação é que nós temos o primeiro caso, que é o mais comum, que é o metal, tem 2 metais na estrutura, sendo que um deles forma um cátion e outro metal forma um ânion, como é o que está sendo apresentado aqui, ó. É uma estrutura que tem cromo, cobalto, etileno de amino e grupo cianeto, tá bom? Então, no primeiro caso, nós temos aqui o cromo, ele está ligado a 6 etilenos de amino, então ele forma um complexo que tem carga 3+, e tem os 3 etilenos de amino coordenados ao cromo. E o contra-íon desse sal é este complexo aqui. Então, nós temos cobalto com 6 cianetos e com carga 3-. Isso forma um sal. Temos o cátion e temos o ânion, tá? O seu isômero de coordenação é quando eu troco os ligantes entre os metais. Então, agora, quem está ligado a etileno de amina é o cobalto. Então, o cobalto está ligado com 3 etileno de amina, enquanto que o cromo está ligado aos 6 átomos, os 6 grupos cianeto. E esse aqui forma outro sal, tá? Mas a composição química é igual. É um átomo de cromo, um de cobalto, 3 etileno de amino e 6 grupos cianeto.
E quando eu falo que os átomos têm que ser diferentes, eles têm que ser diferentes, sim, mas eles podem ser o mesmo átomo, o mesmo elemento químico, mas com cargas diferentes, como é o caso aqui da platina. Então nós temos platina ligado com 4 moléculas de amônia e platina ligada com 6 átomos de cloro. Então perceba que no primeiro forma carga 2+, porque é platina 2 com carga 2+, ligada a 4 amônias. E aqui nós temos a platina com carga 4+, platina 4, com 6 cloros. E aí formamos um ânion com carga 2-. Tá? Então esses dois compostos formam um sal, né? Que tem platinas distintas, né? Átomos de platina que são distinguíveis entre si, digamos assim, né? E uma das características aqui é a carga. E o seu isômero seria a platina 4 ligado só com 2 cloros e as 4 moléculas de amônia passaram a coordenar ela, e 4 das moléculas de 4 dos íons cloro coordenam agora a platina com carga 2+, né? Então forma este ânion, mas também forma um sal na mesma proporção. Então nós podemos ter situações também de átomos que são radioativos, tá bom? Marcados radioativamente, que é muito comum. Então nós poderíamos ter, por exemplo, 2 átomos de platina, por exemplo, só que um é radioativo e o outro não, tá bom? Então eles são diferentes. Então qualquer situação desse tipo em que temos 2 átomos que são distinguíveis entre si, seja por causa do próprio elemento químico que é diferente, ou porque eles são o mesmo elemento químico, mas cargas diferentes, ou porque um é radioativo, o outro não, um é um isótopo e o outro é outro isótopo do metal, e assim por diante. Podemos ter também esse processo acontecendo em pontes, tá? Então aqui nós temos uma situação hipotética, né, do cobalto e do cromo, que 2 dos seus ligantes foram substituídos por grupos hidróxido em ponte. Então nós temos aqui o cobalto com 4 cianetos e o cromo com 2 etilenos de amina. E temos aqui o contrário, né, que aí eu troquei o cromo, agora está ligado aos grupos cianeto, e o cobalto está ligado nas moléculas de etileno de amina, né? Então, uma vez que em um isótopo tem o ligante ligado a um metal e no outro isótopo esse ligante é ligado a outro metal, né? Houve uma troca dos ligantes, então aí nós temos o isômero de coordenação. E o último exemplo do isomeria de coordenação é quando nós temos ligantes que eles se ligam a um metal, mas são ligantes polidentados e que, dependendo das condições, se ligam de maneiras diferentes. Como, por exemplo, nós temos aqui um nitrogênio ligado a 2 grupos pirazina, e aí eles podem ser até tridentados. Esses 3 nitrogênios aqui, eles podem se ligar ao metal. Mas aí nós temos exemplo da literatura que ele se liga ao ródio com 2 carbonilas, mas ele pode se ligar de modo tridentado, ou então, devido ao impedimento estérico dos grupos carbonila, acaba que esse terceiro nitrogênio às vezes não se liga ou é repelido da esfera de coordenação e acaba deixando de estar coordenado ao ródio. Então aí nós temos um outro tipo de isomeria de coordenação. Não se confunda com isomeria de ligação, que a isomeria de ligação é quando o mesmo ligante ele se liga com átomos diferentes ao metal. Nesse caso aqui os átomos eram iguais, só que mudou a forma como o ligante age em frente ao metal. Tá bom? Então aqui ele é tridentado e aqui ele é bidentado. Ok? Então é isso, pessoal. Nessa aula nós falamos sobre as isomerias estruturais. E na aula que vem, então, a gente vai falar sobre a isomeria ótica. Então, até lá.